Temos também uma enquete para a galera do YouTube vir chegando, vir votando. E é sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, né? O Verdão vai muito bem, obrigada. Quem pode parar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? O Flamengo, o Cruzeiro, o São Paulo. Eu achei aqui que o nosso diretor foi muito benevolente com o São Paulo. Muito São Paulino, muito São Paulino. Muito São Paulino, tá no meio da tabela, muito São Paulino. Ou outro time, escreva por aqui, você pode colocar o Bragantino. O Bragantino, aliás, chegou a liderar ontem a rodada temporariamente, quando fez o gol diante do Palmeiras. Você pode colocar, tem um monte de time aqui que está na frente do Ceará, Bahia, tá todo mundo na frente aí do São Paulo. Fluminense, Corinthians, até o Galo, olha só o Galo. Vamos lá. E aí, PVC, você quer votar? O PVC vai votar o seguinte, eu já sei. Nenhum. Não. Eu acho que é o Flamengo. Tá? E até porque na próxima rodada é Palmeiras e Flamengo. Aliás, hoje tem o julgamento do do criminoso que atirou a garrafa 2 anos atrás e acertou o pescoço da Gabriela Anelli e ela acabou falecendo. Hoje, na semana de Palmeiras e Flamengo, 2 anos depois, começa o julgamento do Michael, que vai ser julgado pelo homicídio doloso da Gabriela Anelli. É importante lembrar, né, esse caso, infelizmente, aí a Gabriela que se foi num episódio de torcida, ela saiu de casa para torcer pelo seu time e não voltou, então é importante a gente relembrar isso aí. 1 ano depois, né, PVC? 2 anos 2 anos depois. Bem lembrado, 2 anos depois. Foi 8 de julho de 2023. Uma situação muito séria que a gente vai acompanhar por aqui, claro. Agora vamos falar de campo, vamos falar desse Palmeiras que venceu o Bragantino por 2-1 e agora abriu 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Flamengo, hein? E vai ter jogo ainda no fim de semana. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no domingo no Allianz Parque. Se o Palmeiras perder, vai continuar na liderança. E se vencer, pode abrir 7 pontos, hein, PVC? Vai ser um confronto interessante de acompanhar. A questão central, o Palmeiras está num momento muito bom, muito impactante. 20 jogos sem derrota fora de casa. Ontem, a terceira virada do ano. O Palmeiras não jogou um bom primeiro tempo, errou demais, falhou na marcação, deu espaço para o Gabriel finalizar na entrada da área e fazer 1-0. O Bragantino... Sabe que tem uma crise em Bragança, né? Porque o Bragantino não está nem tocando o hino no estádio, porque o hino diz é o alvinegro em ação e a camisa preta e branca desapareceu. Essa é uma matéria que tem lá em Bragança sobre a camisa azul ou branca com vermelho, mas não tem mais camisa preta e branca do Bragantino, que é o alvinegro em ação, segundo diz seu hino. Então não toca o hino. E aí o Palmeiras conseguiu com os meninos, olha o Luigi, de novo o Luigi. Primeiro o Estevão dá o passe, a cobrança do escanteio para o gol do Murilo e depois o Luigi constrói a jogada para o gol do Maurício. As crias fazem as jogadas que resultam nos gols das grandes contratações, do Murilo e do Maurício. Mas é muito peso como visitante, o que vai daqui a pouco nos dar margem a interpretar como é que o Palmeiras joga como mandante, como é que joga como visitante. É diferente? Por que o Palmeiras, nos últimos 19 jogos, ou 20 jogos como mandante no Allianz Parque, ganhou 10, empatou 6 e perdeu 4? E, enquanto isso, como visitante, ganhou 17, empatou 3 e não perdeu nenhuma. 9 vitórias consecutivas. A gente já vai dar todos esses dados já. E o PVC, inclusive, vai mostrar para a gente na prancheta a diferença de o Palmeiras atuando dentro e fora de casa. Mas a gente pode voltar até os melhores momentos para a gente falar um pouquinho mais sobre essa partida, PVC? Porque no início, né, no primeiro tempo, o Palmeiras, de fato, não esteve bem. E aí tem os méritos do Bragantino também, né, que é uma equipe muito bem organizada pelo Fernando Seabra, que soube bloquear ali o meio de campo do Palmeiras, encaixou bem a marcação. Um Palmeiras que tentava um pouco mais pelos lados, mas com dificuldades nessa etapa. E depois, como você colocou, os meninos entram, o Luigi entra na partida, o Thales também entra, o Maurício foi outro jogador que entrou também no decorrer do jogo e que marcou um dos gols. Então, as mexidas fizeram diferença nesse jogo de ontem. Muito. O Palmeiras tem um elenco hoje que permite variar a forma de jogar. O Abel tem mexido em 4 jogadores, em média, por jogo, de um jogo para o outro. Ele tem mexido no time titular em 4 posições.
Já mexeu em 6, mas tem mexido em 4 em média para deixar o time descansado, porque o elenco hoje permite essa rotatividade. Ninguém está discutindo rodízio no Palmeiras. Ninguém está discutindo, porque o time ganha. O time não cai de produção, né? Quando troca, aí não tem o que fazer. Aí você discute o rodízio quando o time perde, mas não discute o rodízio quando o time ganha. Como está ganhando, ninguém discute, que estamos dando 4 jogadores por posição, 4 posições a cada partida. Mas o primeiro tempo não foi bom. Ontem não teve nem Vitor Roque, nem Paulinho, né? Vitor Roque foi liberado por uma questão familiar. E o Paulinho sendo preservado também, já pensando num planejamento aí para o Mundial, que a gente vai falar já também. E o Felipe Anderson e o Rafael Veiga ficaram no banco o tempo inteiro, e não nem entraram. Não entraram. E joga o Alan. Jogadores que eram titulares até outro dia, né? E joga o Alan como titular. Eu sei que tem gente falando Alan, a informação que eu tenho de dentro do clube é que o nome dele não tem acento, mas se pronuncia Alan. Por isso que eu estou falando Alan. Entrou o Alan, entrou o Thales, entrou o Luigi. E aquela conta que a gente citou na semana passada, quando o Zubeldia fala corretamente que é assustador ter conseguido colocar 4 jogadores da base para fazerem o primeiro gol desde que ele chegou ao São Paulo, o Palmeiras fez isso também. O Alan fez o primeiro gol nesse ano, o Luigi fez o primeiro gol nesse período de um ano, o Thales fez o primeiro gol nesse período de um ano, o Luiz Guilherme, que já foi embora, fez o primeiro gol nesse período de um ano, o Estevão fez o primeiro gol no período de 1 ano e 2 meses. Então, você tem muita gente fazendo gol também, chegando no time de cima e tomando conta. O Alan tem jogado muito bem, por isso que quando sai o Felipe Anderson, não entra o Maurício, nem o Veiga, entra o Alan para jogar ao lado direito e liberar o Estevão para jogar na frente. Isso sim é o elenco fazendo diferença, né? Foi tão cobrado, a torcida pediu, mas contratou, o elenco veio buscando também jogadores da base, né? Uma mescla mesmo de atletas que já estavam, que formavam aquela espinha dorsal dessa era vencedora do Palmeiras, jogadores que foram contratados agora e a base. Então, juntou tudo para conseguir ter um elenco tão poderoso, né, PVC? Mas tem que ser assim, 1/3 do elenco é base. Mas, ao mesmo tempo, teve o investimento mais alto da história do Palmeiras. Eu não acho que esse aqui seja o melhor elenco da história do Palmeiras. Qual é? Responde pra gente aqui, manda mensagem no chat. Qual foi o maior elenco da história do Palmeiras que você viu? Foi o elenco de 99, que tinha Paulo Nunes e o reserva era o Euler, que tinha Oséias e o reserva era Evair, que tinha Alex e o reserva era o Jackson, que tinha sido convocado pela seleção. Era Júnior Baiano e o reserva era Roque Júnior, porque o Kleber era titular e não jogou a final da Libertadores. Era Júnior, o reserva Rubem Júnior, César Sampaio, o reserva Galeano. Qual foi o maior elenco da história do Palmeiras? O de 94, que tinha Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Kleber, Flávio Conceição, Amaral, César Sampaio, Rivaldo, Zinho, Evair, Edmundo, ou é o de hoje? Eu acho que os elencos mais espetaculares, elencos mais espetaculares foram 94 e 99. Como elenco, mais que o time, não o time, foi de 99. Mas esse aqui é o elenco mais caro da história do Palmeiras. Essa temporada de transferências custou 436 milhões de reais. Nunca o Palmeiras gastou tanto dinheiro para montar um time forte. E é muito forte. Mas qual o melhor elenco? Qual desses que eu falei você acha? O pessoal tá dividido aqui, hein, PVC? Deixa eu já chamar a galera aqui. Vem, gente, vocês fazem o programa com a gente. Tô de olho aqui, ó. Júnior De Bastiani, 96. Tele Landim, o Paulo César, todos eles, e o José Luiz Grunge, todos votaram 96. O Reico César disse que 99. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Fábio dos Santos diz 94. John Lennon, o de 94 é brincadeira. E o Dery Dias, 94 também. O Telandim pergunta se é mais caro que o elenco de 96. É mais caro, é mais caro. Caro, de dinheiro é. 436 milhões de reais. Porque mesmo ali, quando você foi buscar em 93, perdão, que o Palmeiras fez as 2 maiores contratações da história do Brasil em 93, em janeiro de 93. O Edmundo custava 1 milhão e 800 mil dólares. Vamos atualizar isso hoje, 1 milhão, não vou jogar a inflação do dólar, mas o dólar hoje está a 5. Então eram 8 milhões de reais.
E o Edilson custou US$ 1 milhão. Então eram mais 5 milhões de reais. Você gastou 13 milhões de reais. O Palmeiras hoje gastou 436 milhões de reais. Aí, ó. O Jean Sullivan e o Felipe Lima, 94. O Felipe diz 94 era uma seleção, literalmente. O Guilherme Lourenço, elenco bicampeão da Série B. Tá tirando um sarro aqui. Tinha o Wagner Love, tinha Edmilson. Tá vendo? 2003 tinha. E o César Isidoro, os melhores elencos da história do Palmeiras são os de 94 e 99. Só jogador de seleção, primeira prateleira. Adriano, 94 também. Ó, vou continuar de olho aqui. Obrigada pela participação de vocês. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro agora, para ver essa distância que o Verdão abriu ali na primeira colocação. Palmeiras agora é o líder com, 22 pontos, isso aí agora apareceu. O Flamengo vem na sequência com 18, o Cruzeiro, que empatou com o Galo ontem, somou um pontinho só, tem 17, mesma pontuação do Bragantino, que saiu derrotado. Ceará e Bahia fecham aí o G6, depois a gente vai falar da parte de baixo da tabela, tá? Já vi a galera conectando a opção do São Paulo aqui no chat, viu? Já vi. Como assim o São Paulo? 11º colocado, ó, tô com vocês. O Reico César, Luiz, essa enquete está de sacanagem, viu? Pois é, minha gente. A enquete é democrática para vocês votarem, é uma provocação também. PVC são 4 pontos de vantagem. Estamos aí na 9ª rodada. O que isso representa, e considerando que tem esse jogo agora no fim da semana entre as duas equipes que lideram o Campeonato Brasileiro, que estão à frente, e tem Libertadores também. Palmeiras já muito tranquilo, então tem a possibilidade de poupar mesmo. Essa semana é a Copa do Brasil, mas na outra tem Libertadores. E o Palmeiras tem a possibilidade aí de poupar mais o seu elenco, de mesclar o seu elenco, porque já está classificado, melhor campanha da primeira fase. E o Flamengo tem um jogo decisivo aí contra o Tátira, não tem essa possibilidade. Isso dá uma vantagem ainda maior ao Palmeiras? Dá, mas eu acho que o Palmeiras está tentando abrir uma vantagem de 5, 6 ou 7 pontos antes da viagem para o Mundial, que é muito expressiva, mas que não é definitiva. Você sabe bem que eu olho para a história para tentar achar exemplos que possam possam ajudar a gente a entender o presente. Se olha para o passado, como dizia Pedro Nava, é um farol voltado para trás. Ele não vai te dizer o que vai acontecer na frente, mas ele vai te explicar que o que aconteceu atrás pode ser parecido com o que vai acontecer aqui na nossa frente. Então vamos lembrar lá, 2019. Quando o Campeonato Brasileiro parou para a Copa América, muita gente dizia que o Palmeiras tinha conseguido abrir uma vantagem em relação ao segundo colocado, e as pessoas diziam assim, acabou, o Palmeiras já é campeão. E o Palmeiras terminou aquele campeonato em 3º lugar, porque na parada da Copa América o Flamengo contratou o Jorge Jesus, transformou completamente o cenário e foi o campeão disparadamente recordista de pontos, com 90 conquistados naquele Campeonato Brasileiro. Eu vou lembrar de um outro torneio muito impactante. Em 2011, durante a Copa América, na 10ª rodada, o Corinthians tinha 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Que é um cenário que pode acontecer com o Palmeiras na 10ª rodada agora. E depois, na 22ª, o Corinthians tinha que ganhar do São Paulo para não cair para 4º lugar e para o Tite não ser demitido. O Corinthians perdeu aquela vantagem. Acabou sendo campeão. Mas ele perdeu aquela vantagem, chegou a ocupar a 3ª colocação, embora tivesse aberto 10 pontos de vantagem, 7 pontos de vantagem nos 10 primeiros jogos. Então, é muito importante para o Palmeiras abrir 5 ou 6 ou 7 pontos antes do Mundial. Isso é cumprir o plano do Palmeiras. É muito expressivo. Significará que o Palmeiras disputará o título até o fim. Mas não significa que vai ser campeão. Sim, claro, né? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, mas claro, uma primeira amostra, né? Um início muito positivo. Restam ainda 3 rodadas do Campeonato Brasileiro até o Mundial, uma de Libertadores e uma de Copa do Brasil, certo? Pelas minhas contas, mas é isso. Ou seja, está chegando. E a gente vai teria o jogo do Juventude, que foi adiado, então é Flamengo e Cruzeiro e depois viaja. E a gente vai falar sobre o planejamento do Palmeiras já para o Mundial. Mas antes, vamos ouvir o João Martins, auxiliar do Abel. O Abel não estava ontem na beira do campo, estava suspenso. Mas o João Martins falou sobre esta rodagem do elenco. Tudo um pouquinho mais fácil no dia a dia, mais fácil no trabalho, mais fácil na gestão, porque mesmo os que estão de fora compreendem e entendem, a equipa está a ganhar. E este ano conseguimos ter mais soluções. Mas há uma diferença, que este ano também há muito mais jogos.
seja, estamos há 2 meses e pouco a jogar de 3 em 3 dias e os jogadores sabem isso. Nós fomos claros desde o primeiro dia a dizer que este ano a estratégia, independentemente se ganhássemos ou não, iria ser diferente, iria ser mais rotativa, íamos pôr os jogadores mais inteiros, porque achávamos que todos estão mais, os 2 jogadores por posição estão mais nivelados, mas isto tudo só se junta e só se cola com as vitórias. E ganhando é mais fácil amanhã de manhã chegar no CT e começar a preparar o jogo de quinta-feira para a Copa. É mais fácil, o ambiente é mais fácil, a recuperação é menos pesada, e não é questão deste ano ser o espírito ser diferente ou não. É sangue novo, e em tudo na vida às vezes é preciso algumas mudanças, porque era um elenco já com jogadores de há muitos anos no Palmeiras e sentimos a necessidade de trazer algum sangue novo e ajuda porque estamos a ganhar. Tá, então, João Martins falando sobre essa rodagem do elenco. Deixa eu chamar a galera para participar. Chat, ó, tô aqui, hein? Mário Jorge, Luiz, estou escrevendo e você nunca responde minha mensagem. Estou respondendo, estou vendo aqui, ó. O Zubeldia fala do Mirassol. O Anísio, sou velho, mas o melhor elenco é Briga Boa, de 96, pé no período curto e o atual. Júnior Debastiani, obrigada pelo carinho. O melhor programa da atualidade. PV Líder, te chamou de PV Líder, hein? PVC. Melhor comentarista, hein, Luísa? Obrigada. O Abrão Alves por aqui também, dizendo que meu time deu sorte. Ah, gente, 0-0, não deu sorte não, mas ó, jogou pior, mas garantiu o empate. Diante das circunstâncias, não foi ruim não. Oscar Rangel por aqui. Jogo de 3 em 3 dias e longas viagens acabam com o preparo físico dos jogadores. Renato Gomes também está falando por aqui sobre o São Paulo. Rafael Ramos, estou de olho aqui, daqui a pouco registro mais participações no intervalo, tá? PVC, vamos ouvir o João Martins falando sobre o Paulinho. O Paulinho que foi preservado ontem e já começou a ser feito um planejamento pensando no Mundial, que já bate a porta. Vamos ouvir o João Martins. É para isso que estamos a trabalhar, para ele estar o melhor possível no Mundial de Clubes. É um jogador que teve uma lesão grave, veio de uma operação chata. Desde o início da temporada que andamos a fazer esta gestão. É uma gestão necessária, precisamos de evoluir fisicamente, muscularmente o jogador para se sentir o melhor possível. E se nós formos ver contra o São Paulo, foi um momento que ele jogou mais nesta temporada e estamos no cronograma, sabíamos que íamos demorar mais uns diazinhos para ele, dentro desta rotina maluca, para ele recuperar um pouquinho mais, e está dentro do processo, está dentro do que nós esperamos. Não pressionamos nada, não passamos de fase, não é o que é, e está dentro do que nós esperamos, e que Deus queira que na quinta-feira ele já esteja entre nós para continuar a ajudar. E o João Martins, então, falando sobre o Paulinho, que está cumprindo um cronograma feito pelo clube. A ideia é que ele seja relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Ceará, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, como ele mesmo disse. Mas está certo fazer esse cronograma, PVC? É isso? Prioridade agora é o Mundial, já que o time está bem na Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, ou pensar no Mundial, como a gente falou aqui outro dia, só na hora que parar mesmo, que as competições pararem? Tem 2 coisas que ele falou nessa entrevista, nesses 2 trechos que a gente ouviu, vou separar as 2. Primeira questão do Paulinho, como você perguntou. A diferença de um clube organizado e de um clube em crise é que quando você tem um clube em crise, você contrata o cara e precisa responder para a torcida e bum. Vamos lembrar no próprio Palmeiras. Como é que foi o Wesley da Vaquinha? Jogou? Não aconteceu nada com ele. Mas ele chegou, bum, vai para o campo. Porque tinha que jogar. O jogador que é o ídolo que volta de lesão, ele tem que jogar. O Corinthians está ali meio desesperado, não, exagero, para voltar o Garro. O Pedro está sentindo falta de... O Flamengo está sentindo falta demais do Pedro, que ainda não está 100% fisicamente. Mas o Flamengo ainda está fazendo a gestão dele do jeito certo. Sim. Ou seja, não vou pegar o Pedro e colocar para desgastar. Não dá. Não dá. Se virem com o que tem. E quando o time está em crise, vai imediatamente para o campo. O Palmeiras tem a tranquilidade do Paulinho. O Paulinho veio para ser jogador do Palmeiras por 3 anos, não para ser por 3 semanas. Essa é a diferença. Ele ontem, o João Martins, revelou uma coisa que o Abel foi mais tímido ao revelar, mas que a gente disse aqui no começo do ano
e especialmente depois do Palmeiras 0, Botafogo 0, o que a gente disse aqui no de primeira? E era um pouco de informação e era um pouco de análise. Palmeiras está montando um outro time. Este time pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para funcionar, mas é um novo time. A gente disse isso aqui no dia da primeira rodada do Brasileirão. O que foi que o João Martins disse agora? A gente entendeu que havia jogadores que estavam há muito tempo no Palmeiras e que era preciso fazer uma mudança. Ou seja, mudou o time. O time, nesse momento, dá a cara de que houve amor à primeira vista. Mas não é bem assim, porque no meio do Campeonato Paulista queriam matar a comissão técnica. Então, calma. E houve um momento, depois do empate contra o Água Santa, em que a comissão técnica falou, não vai dar, vamos mudar o planejamento. E até hoje há quem dentro do Palmeiras se arrependa disso. Por quê? Porque houve esse momento, quando empatou com o Água Santa, a crítica da torcida era tão grande, mas tão grande, que eles diziam, precisamos ganhar o próximo jogo. Então traz os caras e vamos ganhar o jogo. Por isso que trabalhar sem pressão é sempre muito melhor. Você planejou uma coisa que está dando certo no Palmeiras, está dando certo. A renovação do elenco do Palmeiras está dando certo. Mas podia dar errado pela pressa. Não, estão cobrando, vão mudar, põe todo mundo para jogar. Aí você desgasta e você não chega bem no momento que precisa estar bem. Que é o que está acontecendo com outros clubes que, inclusive, estarão no Mundial também, como é o caso do Flamengo, que agora não tem mais a oportunidade de dosar tanto, porque tem um jogo decisivo pela Libertadores, o Botafogo passando por isso também, enquanto o Palmeiras criou essa gordura e agora pode administrar muito melhor e planejar muito melhor até o Mundial, que é o grande objetivo aí da temporada. Claro, difícil, mas é o grande desafio, o grande objetivo da temporada. Vamos dar uma olhadinha como o Palmeiras está fora de casa, porque isso tem chamado muita atenção, hein? Chegou a 20 jogos sem perder como visitante, são 17 vitórias e 3 empates, uma sequência enorme aí que vocês estão vendo com todos esses numerozinhos aí na tela, que começou em 20 de novembro na vitória do Palmeiras sobre o Bahia por 2-1 e até esse momento com essa vitória aí pelo mesmo placar diante do Bragantino. O que isso quer dizer em PVC? 20 jogos, 17 vitórias, 9 consecutivas, 3 empates e nenhuma derrota. Quer dizer que eu tenho que achar quando foi a última série. Quer dizer que deu mais trabalho para a sua pesquisa. Quer dizer isso. Quer dizer exatamente isso. Porque eram 18. Em 96 eram 18 jogos fora de casa sem derrota. E agora já são 20. Agora eu estou aqui. Cara, como é que eu vou chegar nessa conta? É fácil. Só ligar para o Celso Zelt, que ele tem no Excel. É mais fácil de procurar. Mas eu vou procurar pelo meu livro. Livro por livro, jogo por jogo. Até achar 20 jogos fora de casa. É o que da Placar, o livro? É o livro que o Celso escreveu com o Mário Sérgio Benditti. Pega o livro lá e vai livro, jogo por jogo, caçando. Gente, é assim. Você acha que é só chegar aqui e falar? Nada, né, PVC? Tem muito trabalho por trás. Lógico que sim. A preparação é enorme. PVC, eu queria saber como é que o Palmeiras joga fora e dentro de casa. Há uma diferença? Olha só, vou te mostrar. Mostra. A grande diferença do Palmeiras dentro de casa e fora de casa é que, em casa, primeiro em casa, vamos ver. Bora ver na prancheta. Pilim, pim, pim, olha lá. Em casa, ele joga desse jeito. 4-2-3-1. E fora de casa, como é que ele joga? Ele joga assim. 4-2-3-1. A grande vantagem do Palmeiras é que em casa e fora de casa, o time não muda. Não muda. É tão raro ter um time com essa capacidade de jogar em casa e fora de casa, com os mesmos conceitos. É claro que o jogo muda. Tem jogo que você é pressionado. E a gente sabe que o Palmeiras, defendendo, joga dessa maneira, um 4-2-3-1, e atacando, a gente vê no campinho 3, se estiver aqui, com Jair Gomes e Murilo, Rios e Martínez, e estica Alan, Estevão, Lopes, Facundo Torres e Piquerez. 3-2-5. Em casa, ele vai pressionar assim muito mais tempo, evidente. Fora de casa, vai ter momentos que você vai ser pressionado. Em casa também vai ser pressionado e vai defender do jeito que eu mostrei. Mas ele vai atacar e defender com os mesmos conceitos. A grande vantagem do Palmeiras hoje é esta. E por que tem
tido menos sucesso como mandante? Na minha opinião, porque houve o período de litígio que criou no Palmeiras, dentro do Allianz Parque, uma insegurança, uma pressa, uma afobação maior para resolver mais rápido os jogos. Isso está passando. Isso está se esvaindo. Vamos ver contra o Flamengo como é que vai ser, porque o desempenho do Palmeiras fora de casa tem sido melhor e tem que resolver isso em casa também.